nesse sentido, a gente convidou, então, a Kilsan de Oliveira para estar aqui conosco e falar sobre essas questões que são tão importantes agora, nesse momento, e nesse movimento que nós vamos fazer no próximo ano, em busca de ações afirmativas mais consistentes para a nossa rede. Então, a Kilsan de Oliveira foi professora da Universidade Federal do Espírito Santo até 2019, na ciência de educação das relações étnico-raciais, doutora em educação e mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo, pedagoga habilitada em orientação educacional, administração escolar e deficiência intelectual, escritora, artista multimídia, arte educadora, bailarina e coreógrafa, contadora de histórias da mitologia afro-brasileira, foi orientadora pedagógica do projeto Geração 21, o primeiro de ação afirmativa do país, foi chefe de educação especial no município de Diadema, de 2005 até 2008, assessorou a implementação da Lei 10.639/03 de Diadema, de 2005 a 2016. Em 2010 e 2011, atuou como assessora da Secretaria de Cultura de Diadema, nos assuntos da cultura voltados para as questões de gênero e raça, tendo como foco a dança. Em 2013, assessorou a PMs na Prefeitura Municipal de São Paulo, do Guaianazes, para a implementação da Lei 10.639 na região de São Paulo. Em 2010, representou o Brasil na FESMAN, Festival Mundial de Artes Negras, no Senegal. Tem palestrado no Brasil sobre a temática de relações étnico-raciais, focando em educação das relações étnico-raciais, infância negra, mulher negra, identidade negra, candomblé e educação, corporeidade afro-brasileira, danças afro-brasileiras e sobre implementação da Lei 10.639. Com estes temas, tem orientado TCCs, dissertações de tese e participado de bancas examinadoras. Escritora celebrada, empenhada no país. E eu fiquei sabendo que tem mais uma coisa para colocar no seu currículo, que provavelmente será vereadora também, né, Kilsan? Então, a gente te recebe aqui com muito carinho e a palavra é sua. Muito obrigada, querida. Gratidão imensa. Bom dia! Bom dia, pessoal. Bom dia, Denise. Gostaria, nesse momento, de agradecer imensamente esse contato e esse convite que você me fez. A nossa conversa, enfim, uma conversa que tivemos online, falando sobre a temática, nos aprofundando um pouquinho sobre isso, você me explicando maiores detalhes. Foi uma conversa tão incrível já, e eu espero que consegui abordar essa temática de uma forma fácil, de fácil compreensão. Pessoal, bom dia para vocês também. Uma satisfação estar aqui com colegas de trabalho. É uma honra poder pensar um campo, que é o campo das línguas, né? Estrangeiras, vamos dizer assim, no país, e como que essas formações têm se dado ao longo da história no Brasil, mas também o como que ela tem se dado dentro das universidades públicas federais do nosso país. O tema focado em justiça social, ele é primordial. E para isso, eu preparei uma explanação, tendo em vista os meus 38 anos no magistério como professora. Eu sou até 2019, eu terminei na Federal, na Universidade Federal do Espírito Santo, e até 2019, portanto, deu 38 anos no trabalho, servindo a população. Eu costumo dizer que essa profissão, né, profissionais da educação, educadoras, educadores, professoras e professores, para mim, é das profissões, é a mais importante que tem, não tem outra. Eu amo ser professora, eu amo ser educadora, e eu atuei ao longo desses 38 anos na educação formal, na educação não formal e na educação informal, ao mesmo tempo. Eu sou uma educadora de crianças em vulnerabilidade social há 30 anos, crianças que moram
nas ruas de São Bernardo do Campo, Santo André, São Paulo. Ao longo da minha trajetória, também tenho olhado para isso. Eu sou uma ativista, uma militante do movimento negro, do MNU, que é o Movimento Negro Unificado, desde os meus 14 anos de idade. Esse mês de outubro eu fiz 59 anos. Eu estou há quase 40 anos na militância combatendo o racismo nesse país. E uma das lições mais importantes que militar pelos direitos humanos, que militar no campo do antirracismo brasileiro, a lição mais importante que me deu, que me foi dada, trazida pela experiência ao longo desses anos todos, foi o fato de entender que qualquer educador, qualquer educadora precisa necessariamente entender como é que o Brasil se configurou em relação à temática da educação das relações raciais. Esse país, ele se estruturou a partir do racismo. É muito importante que se entenda isso, porque senão qualquer profissional da educação vai começar pelo dado comum, pelo dado básico, a história que o homem branco conta nos livros didáticos para nós, até hoje, que nos contou, que contou para cada uma e cada um que está aí sentadinho, que contou para mim, que contou para Denise. A história que está nos livros didáticos é a história do vencedor, que é masculino, é homem, é branco, é de uma elite e é cristão. Essa história a gente tem engolido todos esses anos, por séculos no nosso país. Mas, com a chegada de políticas públicas, e antes delas também, focadas na população negra, a gente conseguiu entender que há outras histórias daquelas pessoas consideradas as perdedoras, mas que têm uma potência na voz e que pode contar a mesma história que nos foi contada por outro ângulo ou outros ângulos. E isso é que é incrível para quem está no campo da pesquisa como nós estamos. A gente precisa saber que quando a gente escolhe um referencial teórico para pautar a nossa pesquisa, nós estamos trazendo a nossa visão de mundo. Quando a gente escolhe um referencial teórico e que a gente não pensa que nas nossas referências bibliográficas, qual a quantidade de intelectuais, homens e mulheres que eu estou colocando, se eu não conto, se eu não dou importância a isso, eu estou colocando já, imprimindo a minha posição, meu olhar, minha visão de mundo. Porque se eu sou uma mulher que não preciso ser feminista, não, mas uma mulher que tenha compreensão do quanto que as mulheres no país são invisibilizadas, eu vou minimamente olhar para as minhas pesquisas e vou tentar trazer o maior número de mulheres possível. Eu vou dar voz a essas mulheres. Se eu não penso nisso, se para mim qualquer pesquisadora intelectual, está tudo certo, está tudo valendo, porque fala do meu tema, pesquisa sobre o meu tema, é uma pessoa que tem repercussão no meu tema, e eu vou escolher somente por isso, poxa, ok. Mas será que valeria a pena eu fazer uma pesquisa mais aprofundada e verificar se existem mulheres
falando do mesmo tema que eu falo e com uma profundidade, trazendo outras características que talvez aquele homem não veja naquela temática, naquele campo de pesquisa. Uai, são questões que a gente precisa pensar enquanto pesquisadores e pesquisadoras. E aí eu estou pensando na justiça social acadêmica. As minhas escolhas acadêmicas de referencial teórico já faz parte desse conteúdo, desse tema sobre justiça social. Por que nós, mulheres, favorecemos os homens em todos os sentidos? Todos. Nós votamos nos homens porque nós não acreditamos nas mulheres. E sendo candidata, o que a gente mais ouve, o que eu mais ouvi, ainda hoje, eu fui candidata na década de 90, eu ouvi isso, e eu fui candidata agora, e eu ouvi o mesmo discurso. Ah, mas eu votar em mulher, votar em você, o que mulher pode fazer por nós? Não, as mulheres vão entrar lá, os homens, no meio dos tubarões, vão fazer o quê no meio dos tubarões? Não vou queimar voto, não. Eu já tenho meu candidato. Só que nós, mulheres, não conseguimos olhar, muitas vezes, por outra chave. Nós estamos votando e apoiando naqueles que estão nos matando. Porque também, enquanto pesquisadoras, a gente precisa ter esse olhar macro para a sociedade e entender que os homens nos matam. E aí, nós nos matam com o nosso apoio, de várias formas. Então, a gente acaba sendo muito omissa, no plural, nessa questão de não pensar em quem é que, muitas vezes, estou falando no campo acadêmico, teoricamente a gente vai reforçar. Nós temos grandes teóricos mundiais no campo da educação que estão cheios de processos de assédio sexual em relação às estudantes. Mas são grandes teóricos que a gente cita como referência. Alguém já parou para pesquisar e entender quem são esses grandes intelectuais homens e o que é que está por trás, o que é que eles estão carregando em termos de assédio de estudantes nas universidades? Não, né? Ou muito pouco se pensa nisso. Então, pensar em justiça social, para mim, é pensar no campo meu de atuação. Eu começo a pensar onde eu atuo, da forma que eu atuo, com que base eu atuo. É o exercício mais rápido e fácil da gente fazer. Por quê? Porque nós estamos naquele campo de atuação. Estamos vivendo as situações, estamos olhando, estamos na sala dos professores, estamos em salas de aula, estamos vendo os nossos estudantes, a cor deles, a origem étnico-racial deles, a origem social deles. Nós estamos vendo. Só que em algum momento isso tem que servir como base de dados para alguma coisa, no nosso fazer pedagógico. Porque se não está servindo para isso, se a sala de aula está somente servindo para a transmissão daquilo que você entende como chave de conhecimento para você, no máximo, para o grupo de profissionais que pensaram aquela proposta curricular para aquele determinado curso, então não está servindo de muita coisa. Porque nós, enquanto estudantes, se nós olharmos para a nossa trajetória de vida, a gente vai entender que nós somos muito mais do que simplesmente estudantes. Nós temos uma vida própria. E quantas vezes nós fomos, sei lá, para a universidade, depois de um dia de trabalho, chegando à noite para estudar com fome. O meu caso era esse. Eu trabalhava manhã, tarde e fui fazer minha faculdade, meu curso de pedagogia à noite. E muitas vezes, se não fosse a maçã ou a banana que as mães dos meus alunos estimulavam eles
a levarem para mim, eu não teria o que comer à noite. A gente precisa pensar em histórias de vida. Cada um e cada uma carrega uma história de vida. Assim como os nossos estudantes. Por que que a nossa trajetória de vida, as nossas justificativas serviam lá atrás, enquanto nós éramos estudantes, e a gente para pouco para pensar nessa trajetória de vida dos nossos estudantes hoje? Ou se a gente pensa, talvez tenha resistência em considerar como é que a gente faz para conseguir conciliar essas trajetórias de vida dos estudantes, conciliar o macro da sociedade, entendendo um pouquinho do que se passa na sociedade como um todo e como isso atinge a nós mesmos e os nossos estudantes. São complexidades que a gente precisa dar conta. Academicamente, as pesquisadoras negras criaram o termo negras inglesas e depois reforçadas pelas americanas, ativistas intelectuais que acessaram o magistério superior, criaram o conceito de interseccionalidade. E é sobre isso. A interseccionalidade é algo que a gente precisa carregar para a vida. Não é um conceito simplesmente acadêmico, não. É a gente conseguir olhar nas nossas relações, no nosso dia a dia, como é que as várias camadas do ser e o estar na nossa vida cotidiana influencia as nossas ações, bem como as ações e a forma de pensar, de ser e estar de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Pensar, portanto, no nível macro, até chegar na educação, que é a linha de raciocínio que eu fiz com vocês, que eu planejei para vocês hoje, é pensar nesse racismo estrutural e como ele, nessa linha do tempo, ele atinge diretamente a educação brasileira e os nossos posicionamentos enquanto profissionais da educação. Enquanto aqueles que elaboramos propostas curriculares, aqueles que elaboramos currículos, que elaboramos projeto pedagógico, projeto político-pedagógico, enfim, planos de aula, como que o racismo estrutural influencia o nosso fazer didático, pedagógico, a nossa caminhada enquanto educadoras e educadores no nosso país. Então, pensar que, ao contrário do que se diz, do que se fala, o primeiro olhar que aconteceu no nosso país, quando ele foi invadido pelos portugueses, foi um olhar racializado. E esse olhar racializado, ele perdura de 1500 até hoje, 2024. Em que pese todas as negativas em relação a isso. Quando os portugueses invadiram o país e encontraram os povos indígenas com suas culturas, nus, com seus colares, rapidamente houve como se fosse esse gesto de apontar e dizer: eles, selvagens, nós, humanos. Selvagens porque índio. E a palavra índios, dada pelo homem branco invasor, perdura até hoje, porque são pouquíssimas pessoas que vão reconhecer, a partir do racismo linguístico, que índio é uma palavra extremamente racista, porque dada pelo homem branco invasor. Começa daí. A gente pode falar grupos étnicos, os povos indígenas, porque já na palavra povo, você já entende que tem uma identidade específica, e aí você sabendo, você vai dizer, né, o povo chavante,
o grupo étnico Chavante, o grupo étnico ou povo Munduruku, enfim, mas o índio, não. Então, esse olhar, que existe um livro, uma referência acadêmica importante de um autor chamado Zizdan Todorov, de um livro fininho que se chama Nós e os Outros. É sobre isso que ele vai falar, não sobre os indígenas, enfim, vai falar a partir da realidade dele, mas falar de quem são esses nós que se dizem os nós e apontam outros corpos com outras naturezas, outros gostos, outras características como os outros. E os outros são sempre os outros. Os outros não merecem respeito, mas nós, esse olhar inaugural dos portugueses invasores no Brasil, e eu reforço portugueses invasores, porque até hoje profissionais da educação falam, a chegada dos portugueses, a chegada não foi chegada simplesmente, foi invasão, eles sabiam do Brasil, sabiam dos povos indígenas, foi uma invasão mesmo para dizimar e tomar conta desse território. De novo, a perspectiva teórica que a gente olha vai definir o mundo, ou o nosso país, vai determinar a escolha dos nossos referenciais teóricos. Se eu entendo que o Brasil não foi invadido, eu vou escolher esses referenciais teóricos que estão na universidade, basicamente, inclusive. Não só. Estão no Fundi 1, no Fundi 2, no ensino médio e no ensino universitário. No ensino universitário, que a gente vai ter uma tendência de abrir um horizonte e entender e ler e ter contato com outras histórias, a depender do profissional da educação que está assumindo, que assumiu, enfim, aquela turma. Ou o programa, chegou num tal de um programa na universidade. Eu nunca vou me esquecer de uma turma que eu tive em 2018 na UFES, que era uma turma de geografia, último ano de geografia, os estudantes. E eles nunca tinham ouvido falar em Milton Santos. Milton Santos é o maior, que eu sou considerado o maior geógrafo do mundo. Até hoje. Foi meu professor na USP. Milton Santos é considerado o cidadão do mundo. E para um curso de geografia, os estudantes chegarem no último ano sem reconhecerem Milton Santos como um grande geógrafo, sem passar por ele, esse homem negro, autodidata que foi em línguas, enfim, é um absurdo. É o exemplo clássico de como a universidade tem invisibilizado intelectuais negros. Esse é um ponto pacífico. Avançando, portugueses invadiram o Brasil, rapidamente foram em África, invadiram o continente africano, capturaram à força negros, fizeram desses negros escravizados e não escravos. E aí, de novo, a questão da palavra, e eu tenho que citar um grande teórico da linguística, que é o Derrida. Derrida fala, abre aspas, que a língua nos aprisiona. A língua no Brasil, a língua portuguesa, tem aprisionado mulheres, crianças e mulheres e crianças de forma geral, e no específico, homens negros, mulheres negras, homens indígenas, mulheres indígenas, crianças negras e indígenas, porque a língua é uma forma também de manter a estrutura do racismo ativa e vigente no país. Qualquer profissional da educação que não tenha a menor ideia disso
está fora de esquadro. É necessário se atualizar. Quando o profissional da educação, nível superior, adora dizer, nossa, fulano denegriu. Denegriu. O que quer dizer denegrir? Simplesmente quer dizer tornar negro. Mas por que a palavra denegrir ganhou um sentido pejorativo no Brasil? Por que tornar algo negro não é positivo? A gente do movimento diz assim, deixa eu enegrecer um pouquinho a situação, que quer dizer, deixa eu colocar o meu olhar negro, a minha visão racializada, para que vocês entendam um pouquinho mais do que eu estou falando. Então, novamente, Derrida, ele traz essa fundamentação incrível. A língua nos aprisiona. E nos aprisiona porque nos coloca num lugar de algoz e de vítima. No Brasil, o branco enquanto algoz. Porque vai usar certas palavras que vão diretamente atingir a questão racial no Brasil, um corpo negro, provérbios, negro quando não caga na entrada, caga na saída. Só o negro, né? Amanhã é dia de branco, para se referir à segunda-feira, que é dia de trabalho. Quer dizer, só branco trabalha? Que mais? O estudante, em sala de aula. Fulano, você vai assinar o livro negro. Então, as crianças têm medo do livro negro. Ah, mas o homem do saco vai passar e te pegar se você ficar aí no portão. Vem pra dentro, senão o homem do saco vai te pegar. Quando descreve o homem do saco, como que é esse homem do saco? Como que é o bicho-papão? Descrevam o bicho-papão, como vem a mente de cada um e cada uma. Porque o racismo estrutural, ele estrutura a base da educação brasileira desde as infâncias. Eu posso falar com os pés nas costas, de olho fechado, enfim, sobre isso. Como é que o racismo estrutural, a educação transmitida por pais e mães, avós, as avós têm papel central nisso, na permanência do racismo brasileiro. As avós são incríveis, são elas que vão para as escolas, são elas que vão falar com as diretoras para trocar os estudantes de sala de aula, os netos delas de sala de aula, porque a professora é negra, são as avós, é incrível isso, e porque uma pessoa negra é incapaz de ser uma boa professora. Por isso, não, eu não sou racista, mas o que é que uma profissional negra é capaz de ensinar para as crianças? Né? Eu estou pensando em todas as crianças, não só na minha netinha, no meu netinho. É isso que a gente enfrenta enquanto coordenação de escolas ou gestora, como eu fui em Diadema por 16 anos. Os vários chamados para trocar alunos, estudantes de sala de aula, porque a professora era negra. Então, esse racismo estrutural fez com que milhares de corpos negros fossem capturados em África, trazidos à força para o Brasil, escravizados, não escravos, escravizados, a ponto de da escravização durar no Brasil 350 anos. E quando Princesa Isabel assinou de forma obrigatória, obrigada pela Inglaterra que ela foi, de assinar a Lei Áurea, essa lei só continha, e ela só contém, porque ela está lá na Biblioteca do Rio de Janeiro, a Nacional, o documento oficial, a Lei Áurea contém 2 artigos, pessoal. O primeiro artigo fala: está extinta a escravidão no Brasil. Segundo artigo, revogam-se
as disposições em contrário. Eu costumo dizer, então, que ela tem somente um artigo, porque o segundo artigo não serve para nada. O Brasil tratou 350 anos de escravidão com 2 artigos para o término da escravidão. 2 artigos. Depois de 350 anos de escravidão. A questão é: quem garantiu políticas públicas e justiça social aos negros e negras escravizados e escravizadas, crianças, jovens, adultos e idosos? Quem garantiu política pública, justiça social para 1.500.000 corpos negros libertos com a Lei Áurea? Em 1888, 1.500.000 corpos negros soltos na rua, de pessoas negras que só conheceram a escravidão, que não tinha dinheiro, mas lá fora, para viver, precisava de dinheiro, porque tinham que comprar bens de consumo. Mas, enquanto escravizados, somente trabalharam para os senhores das fazendas. 1.500.000 corpos negros soltos nas cidades do Brasil. Territórios racistas. Como é que cada território, cada população de cada cidade tratou essas pessoas negras? Houve uma absorção dos corpos negros na sociedade? Alguns teóricos que pesquisam essa área no campo da história vão dizer que as mulheres negras, parte delas, né, enfim, nós estamos falando de um contingente gigantesco de 1.500.000 pessoas. Algumas mulheres negras foram acolhidas nas casas como empregadas domésticas, continuando com o trabalho que elas faziam enquanto escravizadas. Elas eram amas de leite, porque as mulheres brancas sempre foram muito fraquinhas naquela época, desde da invasão dos portugueses, então não aguentava produzir leite. Então eram as escravizadas, as indígenas no início, que davam os leites para os bebês das mulheres brancas portuguesas para eles sobreviverem. E como as negras escravizadas passaram a ser elas a fazer isso, e para fazer os quitutes, comida, as cozinheiras. Então, se a gente for ver, de 1560, com a chegada dos primeiros negros escravizados, até hoje, o lugar da mulher negra na sociedade, amplamente, que os dados estatísticos de IBGE trazem, elas continuam servindo, continuam na cozinha. É importante a gente pensar em linearidade do tempo e entender o quanto que isso atinge, até hoje, os corpos das mulheres negras. Após 350 anos de escravidão, portanto, a discriminação racial é a forma com que o racismo se manifesta. E o racismo é a discriminação focada na raça/cor de uma pessoa ou de grupos étnicos. Lembrando, portanto, que o racismo, o professor Kabengele Monango, professor doutor aposentado pela USP, também foi meu professor. O professor Kabengele é um cara que pesquisou muito racismo. Para fazer uma disciplina com ele, eu nunca me esqueço a dificuldade que eu tive, mas era um sonho na década de 90 fazer uma disciplina com ele, 2000, enfim, até ele se aposentar, mas eu estava na década de 90 na USP, parte da década de 90, e era um sonho cursar com ele. Quando eu consegui uma vaga, eu fiquei toda feliz. Quando eu pego o programa, eu quase morri.
Porque o programa constituía de 68 livros em francês. Eu, negra, estudante de escola pública, enfim, cheguei na USP para fazer uma habilitação no curso da pedagogia. Aí fiz a habilitação, dali uma professora me descobriu, entendeu que eu tinha, que as minhas questões eram para o mestrado no Instituto de Psicologia, e aí eu fui entender o que era mestrado, né? Enquanto jovem negra enfim, estudante de escola periférica, pobre, não dava conta de entender isso. Eu chego lá e pego um programa com 68 livros em francês. Eu chorava, porque as aulas eram em português, mas em cima dos livros. Não eram nem artigos, textos, eram livros. E aí me faz pensar o quanto que eu entendi naquele momento, o quanto que uma universidade ela é excludente. E eu não estou falando numa época em que nós tínhamos cotas. Eu vou chegar nas cotas. O quanto que era excludente, o quanto que foi assustador para um corpo de uma mulher preta que tinha mais 5 estudantes negros na UF. Olhar e ver os brancos sorrindo e destroçando aqueles livros. E eu e Amarildo, que faleceu, éramos os únicos negros na turma, nós dois. E o Amarildo, ele sabia do achômetro, ele sabia um pouco de francês, ele dizia, mas francês é muito parecido com português, dá pra gente entender pela sonoridade. Eu olhava, eu não entendia nada, mas foi com o Amarildo que eu me juntei, dava jeito da gente estudar juntos, porque ou ele me passava, ele falava, Kio, esse texto fala sobre isso, isso e aquilo, e eu ia para a aula daquele jeito, pelo olhar de terceiros. E aquilo me incomodava profundamente. E eu dizia, gente, poxa vida, eu acessei o inglês, mas eu entendo que eu fui estudar inglês muito jovem, eu perdi ele com o tempo. Então, com 8 anos, minha mãe me colocou no inglês. Ela trocava serviços na escola, no CCAA. Ela trocava serviços pelo estudo meu. Ela limpava banheiro da escola, porque ela ofereceu assim. Porque ela dizia, minha filha vai fazer o que ela quiser. Minha filha vai ter a melhor educação. Nem que eu tenha que fazer qualquer coisa. E ela chegava e dizia, o que você quer estudar? Falei, não quero, mãe, porque eu sabia que eu era pobre, eu sabia que minha mãe ia dar jeito, porque era o jeito dela, eu tinha vergonha. E aí ela falava, você quer fazer balé? Você quer fazer inglês? Eu fiz tudo isso com a minha mãe à frente, limpando privada das escolas por onde eu estudei. Eu fiz balé clássico com minha mãe, 2 anos limpando o banheiro para eu estudar. Viram que eu era boa, dispensaram a minha mãe. Quando você trabalhar, quando você tiver o seu dinheiro, você paga a escola. E assim eu fui com tudo quanto era curso que eu tenho, e que você, Denise, citou aí. Eu fui profissional de datilografia com 12 anos de idade. Eu sabia, eu datilografo com todos os meus dedos, A, S, D, F, G, espaço. E com velocidade. Com 12 anos eu já tinha o meu diploma. Com 18 anos, eu fui trabalhar no IBGE. Primeiro porque eu era ativista do MNU. E o Movimento Negro Unificado determinou que alguém tinha que ir no IBGE para discutir a categoria raça-cor, que estava lá preto. E a gente tinha que defender, a gente defendia. Não é preto, eu não sou preta, eu sou negra. Então, eu fui a pessoa que eu estudei, participei do concurso do IBGE no Itaim Bibi, que era a central em São Paulo, com o diretor David Vultai. Passei em segundo lugar e fui trabalhar lá dentro para implantar a ideia
de que aquele preto não nos atendia enquanto negros na sociedade. Olha isso! Eu entrei no IBGE como datilógrafa, com velocidade, no começo da década de 80. Então, e lá dentro, eu saí da datilografia, fui para outros espaços porque eu tinha o inglês, eu dominava o inglês na época, eu perdi, mas eu dominava. Então, eu fui para pesquisas internacionais. Então, eu comecei a viajar para aplicar com grupos de pesquisadores, pesquisas em inglês. Olha só a coisa. E olha como é a questão da língua quando você não está num ambiente favorável. O meu ambiente é um ambiente de pessoa humilde, pobre. Era eu comigo mesma, meus amigos, ninguém falava inglês, só eu. E ao longo do tempo fui perdendo. Peguei o acadêmico, fiquei ali um pouco, mas também na oralidade perdi. Então, é uma coisa que a gente precisa entender como que o racismo também atinge a aquisição da língua. E quando a gente consegue, muitas vezes, furar a bolha dessa língua, com o tempo você pode perder se você não conseguir ir entrando, avançando, estar em grupos, enfim, o quanto que você perde, porque o teu meio não te favorece, porque você não tem com quem trocar. Essa é a grande questão também. Voltando para o racismo estrutural. O curso do professor Cabé é aquele cara que pesquisa racismo. Então, nas pesquisas dele, o racismo foi criado na França, na Europa, para justificar todo o tráfico negreiro que estava acontecendo já com os países europeus. E aí, nessa situação, séculos 16 e 17, o racismo científico, ele se intensifica, enfim, atingindo, inclusive, a educação de todo mundo, inclusive a educação brasileira. No século XIX, século XX, enfim, nós temos pessoas emblemáticas no Brasil, no campo da educação, espalhando o racismo. Monteiro Lobato é um deles. Monteiro Lobato, em 1919, então veja bem, abolição 1888, Lobato fervendo em 1919, aqui em São Paulo. Ele fundou no Brás a primeira sociedade eugênica do país. E ele se meteu na política, na área da saúde e na área da educação. Então, quando a gente lê Foucault, Michel Foucault, no livro histórico dele, A História das Prisões, que tem o capítulo 6, que fala e se chama Corpos Dóceis, e ele vai dizer o quanto que a estrutura da educação, das escolas, currículos, elas vêm do sistema prisional francês. A gente vai entender essa estrutura das escolas estaduais que a gente tem no Brasil, na planta, fisicamente falando. A gente teve a substituição das portas com aquele vidro. Imagina, sistema prisional era a porta com a gradinha. A gradezinha esteve presente nas escolas brasileiras, foram substituídas pelo vidro. E depois os vidros foram eliminados. Mas a questão da porta aberta, para que o inspetor passe, a diretora passe e veja o que você, enquanto professor, está fazendo, ela permanece em 2024. Em todos os níveis e segmentos da educação brasileira. Recentemente, nós na UF, em 2018 e 2019, nós recebemos a polícia militar, né? Ele estava dentro da universidade e os policiais davam butinada na porta e abria as nossas portas dos professores que entraram pelo concurso para trabalhar especificamente educação das relações étnico-raciais. Eu, professora Débora e professor Gustavo Forte. A polícia metia o pé e olhava a lousa e o conteúdo era
racismo, papapá, mas também a gente estudava a questão da diversidade de gênero. E eles olhavam e falavam: que merda é essa na lousa? Policiais. 2018 e 2019 na Universidade Federal do Espírito Santo. Gente. Então, veja bem, os 3 professores negros, nós 3 concursados que entramos para isso. Lá era obrigatório todos os cursos, inclusive medicina e direito, passar por essa disciplina. Ela era obrigatória. Vocês conseguem imaginar a guerra que foi? Nós estamos falando de justiça social. Pensa bem, os estudantes de medicina, será que a gente consegue pensar? Por que será que numa formatura de estudantes de medicina a gente só vê brancos? Ou a grande maioria de pessoas brancas? Como que eles aceitaram a obrigatoriedade de estudar relações étnico-raciais como disciplina obrigatória? E o pessoal do direito? Como que eles receberam isso? Era um campo de guerra. Minado. Professores adoentados de tanta violência que foi ingressar na universidade e entender, para além da posição de estudantes, como sempre fomos, como profissionais, como é que o racismo se perpetua e como ele se manifesta, como ele é distribuído, pensado, organizado. Então, foi nessa época da abolição da escravatura, com 1.500.000 corpos pretos soltos, sem terem o que fazer, e o negro recebeu o estigma de preguiçoso, de vagabundo, na verdade. Preguiçoso são os indígenas, né? O estigma do indígena no olhar racista é de preguiça. Do negro é vagabundo. Mas ninguém conseguiu contextualizar nos livros didáticos o porquê que os negros andavam perambulando pelas ruas da cidade. Sem emprego, sem trabalho, sem objetivo de vida. Começaram a se matar. Há estatísticas, dados estatísticos como se fala? Não é assassinato, como que é, gente? Quando a gente se mata? Suicídio. Suicídio. Tem dados estatísticos sobre suicídios da população negra no pós-abolição, porque era uma tragédia. As cidades racistas não aceitaram os negros ali espalhados. Para onde eles foram? Para o que a gente chama hoje de periferia. E foi assim, a partir dos mucambos, as casas de madeira sendo construídas em áreas periféricas, que as favelas foram criadas. A criação das favelas está estritamente relacionada à falta de políticas públicas no período da abolição. Foi uma abolição perversa. Nós, do MMU, costumamos dizer que a abolição não aconteceu ainda. Ela está em curso. Nós estamos tentando ainda a abolição. Ela não aconteceu ainda. Nesse sentido, o pensamento europeu, que está vigente até hoje, é o pensamento do homem branco, elitista e cristão. Após 130 anos de escravidão, da abolição, esse perfil de quem pensa a educação, no caso que nós estamos falando, continua sendo esse perfil. Porque há pesquisas inúmeras que a gente sabe que teve um tempo que a educação, ensino primário, lá atrás, década de 70 e 80, quando a gente falava ensino primário, educação primária, eram os homens que estavam à frente como professores. Quando a profissão começou a ser desvalorizada, as mulheres começaram a chegar, quando as mulheres começaram a estudar, décadas de 40, 30, e começaram a assumir como professoras, enfim,
décadas de 60, 70, 80, realmente mudou o quadro de professores para professoras, a educação básica, os homens foram para as grandes coordenações na educação, como permanece. As mulheres acabam perfazendo uma maioria na educação básica, né? Os homens acabam chegando de uma forma muito intensa no ensino médio e muito mais no ensino universitário. E aí a questão da palavra de novo de Derrida. Por que quando a gente vai construir um texto na educação, a gente ainda usa o termo genérico masculino? Professor, professores. Sendo que, se formos olhar por segmento, as mulheres acabam fazendo uma maioria no segmento, por exemplo, da educação básica. E ainda assim, as pesquisas focadas em gênero, em mulheres, professoras, ainda é capaz de trazer o termo professor. Então, a palavra ela é central. Aqui eu já falei, cotas raciais. Como as pessoas... O meu mestrado na psicologia está no campo da psicologia escolar e do desenvolvimento humano, como base a psicologia social. E eu pesquiso professoras negras que lecionaram em décadas de 40 e 50 em São Paulo. Ora, as professoras Denise Bárbara Catani e Cíntia Pereira, que coordenam por décadas um grupo de estudos de mulheres na educação, disseram para mim, Kio, não faça isso, vai perder tempo. Décadas de 40, 50 não existiam professoras negras, o racismo. Falei, elas existem sim, porque o meu professor, doutor Henrique Cunha Júnior, que está lá na Federal do Ceará, ele é um engenheiro também, coordenou a engenharia lá da USP. E aí eu falei, a mãe dele foi professora desse grupo na década de 50 e ela recebe toda a última quinta-feira do mês para um café, das 5 da tarde, ela recebe mais 17 professoras negras daquelas décadas, na casa dela. E eu quero fazer entrevista com aquelas mulheres, porque eu quero entender como elas enfrentaram esse racismo. Então, pensar que o próprio campo de pesquisa invisibiliza a racialidade dentro dos espaços. Por que eu estou reforçando isso? Porque vocês são profissionais de línguas dentro de uma universidade. Será que estão enxergando essa questão como chave dentro dos cursos? Será que conseguem ter um mapa de que em cada turma, será que eu tenho uma maior parte de estudantes brancos e estudantes negros? Eu tenho estudantes indígenas? Como é que está isso? Qual a porcentagem de estudantes negros na universidade que eu atuo? Eu sei. Dessa porcentagem, quantos negros estão no nosso curso? Estão acessando esses cursos em línguas? Por curso, qual a porcentagem de estudantes negros que eu tenho? E indígenas? Quantas mulheres negras? Quantos homens? Quantos homens negros? Quantos homens indígenas? Quantas mulheres indígenas? E por segmento ter isso, estatisticamente falando, é fundamental, porque a estatística foi o instrumento que colocou políticas de cotas para a população negra no país. Sem esses dados, enquanto ativistas, não produzimos dados estatísticos, não fundamos institutos estatísticos para a questão racial, a gente não tinha nada. Quando a gente começou a comprovar com os dados, aí sim, as políticas elas chegam. Então, as cotas raciais para negros na universidade chegou assim, porque muitos vão dizer, né? É um absurdo, porque todo mundo tem condições de chegar no mesmo lugar, de acessar os espaços. Então, nós estamos falando de negros e brancos no Brasil, onde os negros
Só no período da escravidão tem um atraso de 350 anos em relação aos brancos. Só no período de escravização. 350 anos atrás dos brancos que invadiram esse território. Como é que você acha que a justiça social vai se dar sem políticas públicas ou ações afirmativas? Se até que essas professoras que eu entrevistei na minha dissertação, enquanto negras, elas furaram a bolha porque as mães trabalharam de empregadas domésticas para grandes ricos, nomes ricos da cidade de São Paulo, e aí eles pagavam escolas para as filhas brancas deles, e aí aquela empregada era muito boa, tinha filho, o filho que convivia ali, vou pagar também. Furaram o cerco. Mas primeiro concurso público aqui em São Paulo para professores se deu em 1932, Jânio Quadros. Essas que furaram a bolha estudando, prestaram concurso e entraram. Vocês acham que elas puderam trabalhar nas escolas centrais de São Paulo? Rapidamente criaram uma lei que era para levá-las das escolas centrais para as escolas de fazendas, nos interiores aí de São Paulo. Então, olha só, furaram o cerco, conseguiram entrar, assumir uma escola, mas aquele corpo negro não era aceito em São Paulo, imagina, nas escolas públicas, imagina. Joga para as escolas de fazenda. Nas escolas de fazenda, Dona Maria do Carmo, ela faleceu há uns 3 anos, mais ou menos, e ela foi uma entrevistada. Ela foi a primeira empresária a colocar no mercado maquiagem para pessoa negra, para mulher negra no Brasil. Ela fundou a Moene na década de 80. Então, era a única marca no Brasil, era ela. Uma professora, uma mulher ativista incrível, enfim. E quando ela morreu, a Djamila falou para mim que você fez um depoimento tão lindo dela, eu vou dar um espaço, o meu espaço na Folha, para você fazer um texto, para você colocar essa história da Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo foi para a escola da fazenda. Chegou lá, as professoras brancas italianas que estavam lá não aceitaram o corpo negro para dormir no quarto coletivo. Ela, juntamente com outras professoras que passaram pela mesma situação, sem se conhecer, elas não se conheciam nesse meu trabalho de pesquisa, todas passaram pela mesma situação. Elas foram convidadas a dormir nos estábulos. Elas dormiam com cavalos e com porcos, porque eram pretas, professoras. Monteiro Lobato, papel fundamental em tudo isso. Ativo com a primeira sociedade eugênica dele, falando de eugenia no Brasil, de raça pura no Brasil, como separar. Eu tinha trazido o Foucault para falar dos corpos dóceis, do capítulo 6, onde é que Monteiro Lobato se encontra com Foucault nos corpos dóceis. Porque as estratégias que o Foucault traz de como os professores domesticam os corpos dos estudantes, criando fileiras. Fileira do mais forte, a fileira do mais fraco. Vocês lembram disso, gente? Vocês passaram por isso? Quem fica na frente, a fileira A, B, C, D, E, os mais fortes, o E, a fileira dos mais fracos. Então, vem dessa época, Monteiro Lobato, né? Eu não sei se, eu nunca vi nas minhas pesquisas, e nem soube em quem pesquisa, se ele chegou a Foucault. Não sei disso. Mas ele estabeleceu as regras de distribuição dos corpos nas escolas públicas de São Paulo e daqui para o país. Então, as fileiras dos mais fortes, mais fracos, quem ia de chinelo na escola, o chinelinho de dedo, então era pobre, roupa remendada, não ia poder assistir aula, e quem ia de chinelo também não. Quem ia de chinelo de roupa remendada? Em sua maioria, os pretos que conseguiram furar o cerco, né? Enfim,
Mas o acesso aos negros, o fato que eu quero dizer é que o acesso das pessoas negras à educação brasileira, abertamente, se deu por volta da década de 60. 1960. Portanto, é muito recente a escolarização de pessoas pretas no Brasil. Por quê? Houve, de forma sistemática, a proibição do acesso de pessoas negras na educação. Então, nós estamos falando de um atraso de 350 anos somente no período da escravização, mas todo esse período do pós-abolição, de 1888, com todas as dificuldades para o negro estudar, para ele acessar o estudo, ou mesmo no concurso público, para ele acessar e assumir um espaço de, sei lá, estar à frente de uma sala de aula. Portanto, políticas públicas e ações afirmativas são ferramentas que servem para trazer justiça social a grupos que foram histórica e socialmente colocados em desvantagem. Por isso que cotas é legítimo e necessário, por mais que as pessoas ridicularizem, por mais que próprias pessoas negras não consigam entender a necessidade de cotas, ela é necessária porque sistematicamente fomos impedidos de acessar a educação. Portanto, de forma sistemática, nós precisamos ser favorecidos. Mas a nossa grande defesa, ela é imbatível. Cotas na educação. O professor Hélio Santos, ele nos ajudou a organizar esse pensamento, a defesa das cotas nas universidades brasileiras, antes delas estarem vigentes. Porque a questão foi a seguinte. Primeiro, mas os pretos não são maioria. No IBGE são 2%. E os pardos se identificam com 15%. Qual foi a técnica do professor Henrique Cunha Júnior? Então, nós vamos juntar pretos e... vamos juntar pardos e pretos igual a negros brasileiros. E foi assim que nós chegamos a 50% e assim que nós chegamos a 55% da população brasileira e sabemos que somos muito mais, porque há aqueles ainda que não conseguem se entender como negros. Enfim, e se identificar como. Tá, metodologicamente foi isso. Professor Hélio Santos trouxe algo cabal. Pois é, e nas leis de 1800 e pouco, 1900 no Brasil, houve cotas para brancos, nós vamos defender cotas para negros, historicamente. Os documentos trazem aquele capítulo que a gente aprendeu como o capítulo da imigração brasileira, os imigrantes no Brasil. Esse é o nome que branco deu para esconder o verdadeiro nome. Porque nos documentos está lá, é o projeto do embranquecimento do Brasil. Porque, a partir dos censos, desde 1830 e pouquinho, o primeiro censo no Brasil, já detectou a maioria negra no país. Gente, nós estamos falando de 1.500.000 corpos negros na abolição. Na abolição. Veja bem, nós sempre fomos maioria nesse país, gente. O tráfico negreiro trouxe África para... Os africanos falam que toda a ancestralidade veio para o Brasil. Olha a profundidade. Você vai para Mali, você vai para Nigéria. Os antigos, eles dizem a mesma coisa, os mais velhos. Eles falam que a África, que a ancestralidade africana foi trazida à força toda para o Brasil, que hoje a ancestralidade vive no Brasil. Ela não está mais lá, ela está aqui. Olha a profundidade. Isso por conta da quantidade de pessoas trazidas à força, mas também por conta de quem eram essas pessoas capturadas. Gente,
foram trazidos à força para cá cientistas, ferreiros. De onde vieram esses portões de ferro com esses arabescos? São símbolos adinkras. Construíram agricultura, pá, enxada, ancinho, todas essas ferramentas construídas por africanos. Trouxeram toda a tecnologia do arado. É África. O Brasil é africano. E os negros não têm hoje direito a praticamente nada. Nós temos que estar numa reunião como essa para ajudar o grupo coletivo a pensar como é que vai incluir a população acadêmica negra nos cursos de língua. Eu não estou falando de inclusão, eu estou falando dos donos da terra, juntamente com os povos indígenas. Vocês sabem como os povos indígenas nos chamam? De parentes. Nós, negros, somos parentes dos indígenas. É assim que eles nos colocam. Eu chamo os indígenas de parentes. Aliás, hoje é dia do Saci, né? Só que a gente celebra americano, né? Halloween. Halloween. Olha aqui, bom para traduzir. Olha só, a história do Saci Pererê é uma história indígena, que é o Jaci Jaterê. Esse é o Saci Guarani. Então, a história do Saci pretinho é uma derivação de algo que já estava culturalmente nessa terra, pelos xamãs, que é o Jaci Tererê. Jaterê. Imagina a gente traduzindo uma história como essa, escrita pela indígena Geni. Escrita pela indígena Geni. É da editora HarperCollins Brasil. Olha que incrível indicação para isso. Então, se cota existiu oficialmente nos documentos, cota para brancos, que eram os imigrantes sendo trazidos à força, para os imigrantes sendo convidados a virem para o Brasil para assumirem a mão de obra ex-escravizada, enfim, para o território, quem é que vai mexer nas fazendas. Os imigrantes já vinham com contratos assinados, de 5 anos trabalhando nas fazendas, ganhando dinheiro mensalmente, e no fim do contrato de 5 anos, eles ganhavam tantos alqueires de terra. Por isso que branco é proprietário hoje e o negro não é proprietário. Porque os imigrantes vieram por vontade própria, seja lá, não independe se fugiram de guerra ou não, mas vieram por escolha, assinando contrato e para receber mensalmente, e no final dos 5 anos de contrato, recebiam tantos alqueires de terra, a depender das fazendas, dos contratos, enfim. Lembre-se disso. Por isso, branco é proprietário de terras e negro não é. Então, nós estamos falando de cotas raciais. Se existiram cotas para brancos, agora na história, pautada na história, a gente vai exigir cotas para negros. E é por isso que cotas estão aí. Porque contra leis antigas, contra provas, não tem força, nada tem força. Em relação à verdade, é só a verdade que prevalece. Então, é lógica a nossa solicitação. Se nós formos impedidos sistematicamente de acessar a educação, cotas é a ação afirmativa que vai tentar diminuir a distância, o buraco, o fosso que existem entre negros e brancos na educação brasileira. Essa é a justificativa de cotas raciais na educação. A sociedade naturaliza a ausência de corpos negros nos espaços. De novo, a sociedade brasileira naturaliza a ausência de corpos negros nos espaços. Então, é olhar para a sala de aula e entender. O povo me contrata para dar formação nessas escolas de elite, inclusive. Aí eu chego lá
Aí sempre tem alguém que vai dizer assim, coordenação. Pois é, a gente demorou tanto para trazer alguém para falar sobre racismo, porque na nossa escola não tem negros. Mudando o paradigma. Você está no país de maioria negra, a sua escola não tem negros e você não consegue ver o problema? Que tipo de política de ação afirmativa você vai fazer para os negros acessarem a sua escola? Essa é a grande questão. Então, naturalizar a ausência é o que a branquitude faz e tem feito secularmente. Como a gente fura essa bolha? Com estratégia. Mas antes da estratégia, com uma visão de mundo que amplie e coloque todo mundo no mesmo barco. Todo mundo para ser analisado e observado dentro do mesmo barco. Então, aquela fala da meritocracia, mas se os negros se esforçarem, eles chegam lá. Eu não preciso de cotas, porque pelo meu esforço... Gente, nós estamos falando de uma sociedade ocidental, onde o princípio é individualista. Mas é isso que a gente quer mesmo? Tá bom assim? Se tá bom para mim, tá bom para todo mundo? Como é que é? Como que a gente sai dessa chave de pensar no próprio umbigo? Como que a gente faz? Com os nossos títulos acadêmicos e com pensamento na caixinha. O que a gente faz? Para que serve a pesquisa ou as pesquisas? Para que serve o campo teórico? Para que serve? Se eu vou continuar dentro da minha caixinha, da minha bolha, e está tudo certo. Professores continuarem a escolher os grupos de estudos, estudantes que vieram de escolas privadas, porque sabem escrever muito bem. Eu não vou pegar quem eu tenho que ensinar a escrever, que não sabe nem, que vem da escola pública, não sabe nem interpretar o texto. Então, os estudantes negros fora dos grupos de estudos, sem bolsa, com uma vida dificílima dentro da universidade, porque os professores vão escolher. E escolher a partir do próprio umbigo, escolher os seus iguais. É violento isso. É violento. Então, as oportunidades dadas aos brancos são as mesmas oportunidades dadas aos negros na sociedade geral e na universidade. E para finalizar, Angela Davis afirma o seguinte, abre aspas, numa sociedade racista, não basta apenas não ser racista, é preciso ser antirracista. Antirracista pressupõe práticas de alguém, estratégias. Como é que eu, a partir da premissa, estamos num país racista, eu do meu lugar como coordenadora, diretora, contratante, enfim, como é que eu posso fazer para diminuir essa distância entre pretos e brancos para alcançar a justiça social? Essa é a grande questão. Eu finalizo aqui para a gente abrir para uma conversa, mas não finalizo antes de mostrar um dos meus mais recentes lançamentos, que é esse livro aqui, que tem em português, só que ele está em inglês porque ele foi lançado há alguns meses atrás na Inglaterra, pela Tate de Londres. Eu acho a coisa mais chique falar Tate. Porque a Tate é aquela Tate Gallery, né? A galeria, uma das mais famosas do mundo, onde abriga os grandes quadros e tal. E a gente, nem eu, nem a editora sabíamos que havia uma editora Tate, também, que é a Tate Publishing. E com o mesmo crivo de nível elevado da seleção, enfim, dos quadros que ele já tem lá, é a seleção dos livros. E eu tive, na Feira Internacional de Bolonha, do ano passado, o meu livro, Pequeno Manual de Meditação para Crianças que Querem Se Conectar com o Mundo, foi para lá, para essa feira, e a editora da Tate Publishing olhou
E ela falou, eu quero esse livro, eu quero lançar, eu quero já esse livro. E aí a editora veio toda abismada aqui, olha só, tal, fomos pesquisar, achamos incrível. E no final das contas, quando a gente olha, é o seguinte, a editora era uma mulher branca, loira, tá? E aguçou a minha curiosidade. Por quê? Vou falando, vai me dando até calor. Foi aguçando minha curiosidade, né? A branquitude, né? A brancura dela, tal, e o interesse pela história. Por quê? Porque enquanto pesquisadora, gente, eu desenvolvo uma pesquisa afro-referenciada, afrocentrada, né? E desde sempre, enfim, na militância, quando eu chego com meus 14 anos no MNU, eu simplesmente eu lia textos no grupo, eu lia textos gente, espera lá, gente, como que foge o nome dela assim? Espera que eu vou lembrar. Ela era a única que traduzia em francês, do francês, os textos dos intelectuais africanos, né? Então, eles escreviam basicamente em francês, ela traduzia, datilografava e colocava nos grupos para gente. E aí, eu venho com uma visão afrocentrada. Então, nas pesquisas, para mim, é muito importante isso. A meditação, ela vem do berço africano. Só que quando a gente ouve falar de meditação tal, a gente associa rapidamente a meditação à Índia, ao Japão, enfim, não passa disso. E a gente não sabe que a flor de lótus é uma flor africana. Aquela planta que é a Vitória Régia, enfim, que vem a flor de lótus, é uma planta que tem origem no Egito. E Cleópatra usava para tomar banho, porque é uma flor perfumada e ela tem de várias cores. A mais preciosa e mais rara é a flor de lótus azul. E os súditos iam buscar, procurar, para fazer um agrado para Cleópatra. Tomava banho com leite e colocava a flor de lótus azul para dar aquele cheiro. Então, começa daí. Essa flor de lótus tem tudo a ver com a meditação. Só que eu estou falando, eu trago a perspectiva dessa história, pensando em vocês que estão no campo do inglês, né, enquanto profissionais aí, professoras de inglês, e também outras línguas, enfim, mas pensar em tradução, em acesso, em produção de materiais que expandam o universo, também trazendo um pouco das culturas dos vários povos, inclusive os povos africanos. Então, quando a gente vai pesquisar, a gente vai entender que há um campo da mitologia do povo iorubá que tem de 15 a 20 mil anos antes da era cristã, antes de Cristo. E esses mitos estão extremamente presentes na tradição oral. Eu fui buscar essa tradição oral e consegui chegar a uma informação por vários africanos velhinhos que têm como referência a meditação em África de 3 deusas que a gente conhece e muitas vezes repudia pelo preconceito porque elas estão associadas ao candomblé no Brasil. Porém, existiram de verdade e foram rainhas em seus territórios. Uma deusa ligada à meditação é Oxum, a segunda é Iemanjá e a terceira é Euá. Daí a minha curiosidade, quando eu chego para o final do texto, e que eu trago, olha que lindíssima a ilustração, e que eu trago uma questão que é a seguinte, que eu trabalho na questão de gênero, eu sou uma feminista também, eu entrei no MNU com 14 anos, com 16 eu estava no grupo de mulheres, pensando o feminismo. E aí tem uma parte que eu questiono, por que quando a gente pensa em meditação, as referências são sempre homens? Vocês já pensaram nisso? Por quê?
E eu trago essa pergunta, né? Who is the source of meditation after all? Some are inspired by Buddha, others prefer Krishna. Aí eu falo mais um pouquinho, question with me, questione comigo isso. Aí eu vou trazer que, para mim, as minhas referências na meditação são mulheres. Porque elas são estrategistas, trabalham com empoderamento, enfim. Então, eu vou trazendo who is the female deity that inspires me to meditate? After all, her name is Oshun, and she only brings well-being axé with Oshibata, que é a Vitória Reza. She learns to meditate, to not be anxious, and to radiate light among her loved ones. Obatala gave her the blue lotus of the Nile. This Oshibata, the bringer of wisdom, intelligence, and empowerment, was worshipped by Isis and Nefertun. A gente fala de Isis, todo mundo representa a poderosa Isis como branca. Isis é negra, gente. Está no Egito, é africana. The Egyptian goddess and loved by Ewa, Iemanjá, and Oshun, grounded by the holy Iabá. Meditate with me, meditate with me. Então, uma excelente dica para complementar ou pensar em materiais didáticos, referências outras na literatura, porque toda a literatura, é importante dizer que eu sou considerada pela ONU uma das 10 escritoras mais importantes do mundo em termos de direitos humanos na literatura. Então, é importante também dizer isso, porque nos coloca numa invisibilidade. Então, nesse momento, é necessário dizer e dar nomes e colocar os pingos nos devidos is, porque verdade é verdade e a gente traz e mostra e compartilha e socializa. Então, muito obrigada. Gratidão imensa. Gratidão. Oh, gratidão. Ah. Acho que a gente ficaria ouvindo você aqui o dia todo, poderia ter à tarde, a gente poderia continuar com ela aqui, você teria muitas histórias para contar, e com certeza nós vamos chamar você de novo, tá, Tia Sandra? Porque acho que... E eu vou resolver aquela burocracia que está em andamento agora. Eu consegui. Gente, porque ela não conseguiu fazer a prestação de contas dela. Não tinha um bilhete para apresentar e ela está empurrando ela até agora. Só por isso que ela não conseguiu vir. Senão nós teríamos o prazer de tê-la aqui conosco, interagindo aqui conosco. Infelizmente, não foi possível. Suzana, eu não estou falando exatamente isso, que nós vamos querer ter um outro momento contigo, porque, infelizmente, nós estouramos nosso horário, nós temos a apresentação das publicações, mas absolutamente, eu devia ter te dado 3 horas para a gente poder ter você aqui. Porque, com certeza, eu tenho certeza absoluta que muita gente aqui teria vontade de interagir com você agora e trocar muitas ideias. Então, eu vou pensar numa solução
em que a gente possa fazer, eu vou conversar contigo e me comprometo com a plateia para que as perguntas que vocês têm, sugestões ou questionamentos que vocês têm, que a gente possa reunir isso em algum momento, tá? E a gente poder passar para a Suzana, e talvez até num momento virtual, numa outra Eu situação. acho incrível. E a gente possa realmente interagir, porque é isso que usamos. Nós estamos dando um pontapé inicial para mudar essa realidade. Isso me incomoda demais. E a nossa conversa da história da gente entrar nas salas de aulas de línguas e fazer branco me incomoda demais. Me incomoda demais saber que eu não tenho dados estatísticos, e isso é um compromisso que eu assumo. Eu já estava querendo fazer isso, já tinha conversado com algumas pessoas, mas nós temos que ter esses dados. Eu só tenho dados de gênero, mas eu não tenho dados étnico-raciais dentro da nossa oferta educativa. Nós precisamos ter, certo? Então, hoje é a pedra fundamental. Nós lançamos um movimento dentro da rede Idiomas Sem Fronteiras para buscar soluções de inclusão dentro das nossas salas de aula. Para quem realmente precisa estudar idiomas de graça. São 4 horas de aula por semana. Vai pagar isso numa escola de idiomas, gente? 4 horas de aula de idiomas na língua alemã, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês, português estrangeiros. Temos 7 idiomas gratuitamente ofertados pelas escolas públicas, pelas universidades públicas aqui representadas, que neste evento são 52, mas nós temos 57 universidades envolvidas conosco. Então, nós estamos num momento que nós precisamos fazer alguma coisa. E você... Denise, você falou tudo, e só um complemento, não basta os estudantes entrarem por cotas. A gente tem que olhar esses estudantes negros e indígenas que estão lá dentro, não conseguindo ingressar nesses cursos, não conseguindo estar em grupos de estudos. Tem um trabalho muito grande ainda para a gente fazer com a população negra e indígena na universidade. Com certeza. Então, é um compromisso que, coordenando essa rede, eu assumo com as pessoas presentes aqui e, com certeza, com os que não estão presentes, né, que somos 300 especialistas envolvidos no Brasil inteiro, né, para a gente fazer esse movimento. E, com certeza, o ano que vem, no Encontro Nacional de Ano que vem, nós vamos apresentar esses resultados. Porque eu acho que eu posso contar com o compromisso de vocês nessa empreitada. Podemos ou não? Então, vamos dar uma resposta para uma nova salva de palmas. Estamos juntos. Estamos juntos, Suzana. E contamos se puder, quando tivermos alguma dificuldade em implementar ou ter ideias de como fazer essa implementação, se você me permitir, eu vou te procurar. Pode procurar, gente. Pode procurar e bora pensar isso, porque, enfim, a gente tem um movimento de pensar como trabalhar questões étnico-raciais dentro da área de química, estatística, educação, história, geografia, sabe? Então, é isso. Quando a gente dá conta de trabalho, tem essa experiência, vamos dizer assim, a gente consegue ter esse olhar holístico e racializado, independente da temática, a gente dá uma pista, a gente consegue dar uma contribuição que muitas vezes as pessoas que estão no processo não conseguem enxergar, não conseguem ver a possibilidade, né? Então, a gente fazia muito isso lá na UFES também, pensar o programa de química, como que cruza com a questão racial. Então, eu tenho, só para complementar, para vocês verem um nível de profundidade, eu cheguei lá e teve uma demanda grande de estudantes querendo pesquisar questões raciais, cada um em sua área, e veio um estudante de química, e ele falou, eu quero, mas eu não sei o que fazer, professora, como que eu trago a química racializada e tal? E eu sou contador de história, eu falei, então, você conta mitologia africana? Você sabia que Exu é o cara que nasceu no fundo do mar, porque ele é filho de Iemanjá?
e ele nasceu de uma pedra chamada laterita, e o Espírito Santo só dá laterita para todo lado. Ele falou, não acredito, tem laterita na perto da minha casa, as praias todas têm laterita. Então, território do Espírito Santo é um território para ser averiguado através das mitologias, porque é cercada de laterita, e laterita é a pedra de Exu. E ele fez uma dissertação tão maravilhosa, trazendo o mito, mas trazendo a composição química da laterita, associando aos conteúdos traduzidos dos mitos, enfim, dos oriquis, de Exu. E aí ele falou, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Então, são visões que eu acho que eu posso contribuir bastante em prol de ver a população negra acadêmica usando, usufruindo dessa coisa linda que vocês têm, que é o curso de línguas, que é tão necessário para a gente no Brasil e academicamente falando muito mais. Parabéns pelo trabalho, tá, gente? Ilza, muito obrigada. Foi um prazer enorme ter você aqui conosco. Nós gravamos a apresentação, depois eu vou mandar o link para você ter também, a gente poder fazer a divulgação disso e deixar no nosso canal do YouTube para outras pessoas assistirem, porque eu acho que ela é fundamental e necessária. Muito obrigada. De coração. Eu que agradeço. Pessoal, um beijo. Ótimo evento para vocês. Bom proveito. Arrasem! Até mais, Ilza. Até mais. Até.